Boa noite, amigos do Instituto Millennium. Estamos aqui hoje em mais um webinário sobre um assunto bem relevante. Hoje a gente vai falar de urbanismo. O que você acharia de poder investir na sua cidade, na sua vizinhança, colaborar com alguma melhoria no seu bairro, na sua rua, e ter esse valor descontado do IPTU? Parece que é uma ideia bem inovadora, bem legal. E o Diogo Costa, nosso CEO do Instituto Millennium, ele é cientista político, e o Marcos Ricardo dos Santos, ele é mestre em urbanismo, especialista em políticas públicas. Eles escreveram um paper sobre o assunto, estamos aqui hoje para conversar sobre isso. Bem-vindos, Diogo, bem-vindo, Marcos, boa noite. Obrigado, Priscila. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem-vindos. Bom, eu sou Priscila Chamas, trabalho aqui no Instituto Millennium, sou gerente de conteúdo, e hoje eu vou conduzir a live, vou fazer algumas perguntas. Quem estiver assistindo, que quiser fazer perguntas também, fique à vontade, eles responderão no final. Bom, vamos começar então do começo. Eu vou direcionar essa pergunta para o Marcos. O que é um Business Improvement District? Um BID, né, que vocês falam no paper. O que é isso? Muito bem, esse é um instrumento que já existe no mundo desde os anos 70. Né? É um instrumento urbanístico que permite que as comunidades empresariais ou comunidades que vivem em determinado local se juntem para fazer com que o lugar onde eles moram ou trabalham, tenham suas empresas, suas lojas, fique melhor, fique mais interessante, fique mais convidativo, com melhor espaço público, melhor para as pessoas que frequentam aquele lugar. Então, as pessoas se reúnem e montam uma comunidade, é uma espécie de condomínio, no qual esses participantes pagam uma taxa extra, que é um imposto, na verdade, né? Então, quando é aprovado, quem está ali acaba sendo de forma compulsória, para que, com esse recurso, se invistam em melhorias para aquela área, em segurança, em iluminação, em mobiliário urbano, em câmeras, né? Em qualquer coisa que melhore a atividade, ou até fazer eventos, atividades de marketing, e faz, então, com que isso melhore o espaço daquele local, né? Então, e isso acontece nos Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos, acontece em várias partes do mundo, mas por uma série de razões que a gente vai detalhar, acho que mais para frente aqui, nunca deu certo no Brasil, e a gente está tentando justamente propor uma alternativa para que isso possa ser aplicado também no Brasil. Eu tenho um palpite de que por que não deu certo aqui, provavelmente por questões regulatórias, eu imagino, na questão de leis, de travas aí burocráticas, mas isso a gente fala mais para frente. Então, comentando, Priscila, eu estou nesse momento dentro de um BID, dentro de um Business Improvement District, na cidade de Washington, D.C. Hoje, 37% da economia de Washington está dentro de BID. Então, é um modelo muito disseminado pelos Estados Unidos. E como o Marcos falou, é algo que tem já uma trajetória internacional. Né? Então, desde os anos 70, começando no Canadá, na cidade de Toronto, e depois expandindo para Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Ásia. Então, a gente tem um modelo que hoje se tornou muito disseminado. E aqui dentro, onde eu estou, é o maior Business Improvement District dentro da cidade de Washington, que é o Downtown DC. E vários desse hall de atividades que o Marcos listou estão sendo desempenhadas aqui pelo Downtown DC. Então, coisas como manutenção de parques, o Franklin Square, que é a principal área verde aqui, é mantida pelo Downtown DC, assistência para moradores de rua, eventos culturais que são feitos aqui, limpeza, pequenas intervenções artísticas. Então, hoje é um modelo que é tão disseminado, né? O Canadá, que é o seu pai hoje, tem estimativa de mais de 400 business improvement districts dentro do Canadá, que realmente o Brasil, sendo um país que tem até uma educação para adaptar inovações institucionais, ficou para trás.
Só pensa que e também só nos Estados Unidos são mais de 2.500, né? E podem ser mesmo coisas grandes, por exemplo, a Times Square é um lugar muito cheio, todo mundo muito conhecido, cartão postal Nova York, ou até uma pequena rua no Brooklyn lá que tem 10 empresas que se reúnem para melhorar aquela rua. Então a escala pode variar também, né? Para fazer com que são espaços mais convidativos, né? E até gerar às vezes uma marca, né? Daquele conjunto de empresas. Sim, e aí vocês propõem, né, uma espécie de lei Rouanet para esses BIDs. A lei Rouanet, para quem não está familiarizado, é uma lei de incentivo à cultura que permite descontar do imposto de renda pelo menos um valor parcial, né, que foi investido em cultura, né, através de patrocínios, enfim. Então, Diogo, como é que seria uma lei Rouanet do urbanismo? Exato. Aqui, como a gente estava falando dos BIDs em outros locais, né, aqui existe uma taxa adicional que pode ser cobrada em favor de um ente privado, né? No caso, são normalmente fundações, entidades sem fins lucrativos. O que nós vemos para o Brasil é a oportunidade de pegar um outro modelo de financiamento, que é um financiamento que mistura o público com o privado, e trazer isso para as nossas cidades. Então, assim, existem vários prós e contras da Lei Rouanet, mas uma das vantagens da Lei Rouanet é que ela consegue fazer com que exista ali um tipo de acordo entre o setor público e o setor privado. De um lado, o setor público aprova projeto, então tem ali uma responsabilidade, né, sobre aquilo que é visto como sendo em favor do interesse público. Do outro lado, essa canalização de recursos e a escolha desses projetos é feita pelos agentes privados. Então, a gente poderia imaginar algo parecido com o urbanismo. Permitir que indivíduos, que empresas consigam redirecionar parte dos seus impostos, imposto sobre a propriedade urbana, para projetos de melhoria urbana. Então, assim como a Lei Rouanet hoje permite patrocínio de projetos culturais, a gente permitiria também o patrocínio de projetos ou de organizações, por que não também, de melhoria local, melhoria urbana. Então, o que nós estamos vendo como sendo algo viável para o cenário brasileiro seria um desenho de isenção fiscal. Então, você poderia ter algum colegiado, por exemplo, municipal, que ficaria responsável pela aprovação de organizações, pela aprovação de projetos, e ainda assim você teria a cooperação da comunidade, o interesse, o investimento da comunidade, que pudesse escolher como que direcionar esse recurso. Isso seria considerado, então, mais para frente, um desconto no seu imposto como um programa de isenção fiscal. Perfeito. Pode me compartilhar, me complementar, Marcos. Eu acho que o importante é que a ideia da Lei Rouanet, ele não muda a carga tributária, ele simplesmente direciona o imposto. Porque, no fundo, quando você tem uma taxa a mais, é desvantagem para aqueles comerciantes daquela área, que eles têm que pagar uma taxa a mais. Quando você esse é uma grande dificuldade, né, para implementar os BIDs no Brasil. A gente já paga tanto imposto, em geral não vai retorno nenhum, e ainda vai vir com uma proposta de pagar mais de condomínio a mais. Então, essa é uma dificuldade. A menos também é ruim, porque você, de alguma maneira, distorce a economia, né? E aí sempre acaba privilegiando um determinado setor, né? Porque numa rua pode, na rua seguinte não, né? E porque uma determinada atividade pode, talvez outra atividade não. Então, e com isso, diminuir, subsidiar mesmo o imposto também tem as suas dificuldades. Com isso, a Lei Rouanet é interessante porque ela mantém o mesmo nível tributário. Você vai pagar o mesmo imposto, só que você vai direcionar uma parte do imposto para um retorno muito concreto, que é na porta da sua casa, da sua empresa. Então, faz com que isso seja um incentivo para ser utilizado, principalmente em áreas deterioradas, né? Áreas deterioradas que tem pouco incentivo para os comerciantes indo para aquela área, passa a ter um incentivo maior, que é o mesmo, sem mexer na estrutura fiscal do município. Você
ter um incentivo para ele ver retorno no local bem próximo, né, onde ele está pagando. Isso de uma maneira interessante. Entendi. Você falou aí de áreas deterioradas, mas quais seriam as características necessárias para que alguma área seja elegível, né, para fazer parte do projeto? Tem alguma forma assim, de garantir que regiões de bairros mais populares, né, aqueles bairros mais pobres, também sejam beneficiados de alguma forma? Porque o que a gente vê é que as pessoas que moram naqueles bairros, eles não têm grandes montantes de IPTU para pagar, né? Eles às vezes pagam, né, quase nada. Então, essas pessoas, né, desses bairros populares, eles também seriam beneficiados de alguma forma com esse projeto, ou seria uma coisa mais para classe A, para bairros de elite mesmo? A ideia, justamente, a tendência muito contemporânea do urbanismo é o uso misto. Isso significa o uso misto, tanto em termos de misturar funções, né, residência, lazer, trabalho, isso dá dinamicidade normalmente. Então, várias cidades brasileiras que têm restrições em zoneamento, né, isso é uma tendência global de diminuir essas restrições para que sejam mais misturados. E também a mistura de diferentes, especialmente os países mais desiguais como o nosso, especialmente a mistura de diferentes classes sociais no mesmo local, né? Então, a ideia é que a gente possa... por isso é importante o papel da prefeitura nesse aspecto, para aprovar e, inclusive, botar alguns critérios, né? Você pode, certamente, colocar, por exemplo, que um determinado número de projetos daquela organização que controla um determinado BID tem que ser, por exemplo, para faixas de renda menor, para você evitar exatamente essa concentração que não é interessante para ninguém. Quer dizer, então, isso pode ocorrer, um risco que de fato pode ocorrer, mas você pode criar as salvaguardas, um desenho da política para que possa ser mais equilibrado e fazer com que todos possam ser interessantes. E comércio, né, que é o foco disso, o comércio tem de todos os níveis, né? Você tem comércio classe A, mas você tem comércio classe B, classe C, classe D, classe E. E isso é interessante, então, que possa ser aproveitado por todos os segmentos. E com um pouco de desenho na política, isso é possível. Perfeito. Quer complementar, Diogo? Eu concordo, eu acho que o Marcos falou muito bem, principalmente olhando para essa visão urbanística do uso misto, em que você vai conseguir aí complementar o recurso entre comércio, entre escritórios, então os próprios residentes também podem se beneficiar, vendo numa área em que parte dos projetos ali estão sendo por outras atividades comerciais ao seu redor. Perfeito. A gente está com quase 200 pessoas ao vivo agora assistindo, e eu queria aproveitar para avisar que quem quiser fazer perguntas, né, pode fazer. No final da live a gente vai responder as perguntas do público. Estou fazendo aqui algumas perguntas, mas a ideia é que vocês participem também. Então, fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Vamos lá para a próxima pergunta. Diogo, é legal esse projeto, né? Muito interessante. Parece que beneficiaria bastante, né, as localidades. Mas a pergunta que não quer calar: legalmente isso é viável? A gente precisaria de algum ajuste na lei para tornar esse projeto viável? Ou com a legislação do jeito que está hoje já dá para, né, para implementar? O centro do projeto, ele fica dentro da competência dos municípios atual de criar, cobrar e administrar o IPTU. Então, é um município que pode definir alíquotas, pode conceder isenções. Então, essa competência, o mecanismo funciona dentro da competência municipal, e os municípios teriam, assim, a capacidade para implementar uma política de isenção fiscal e descontos dentro do IPTU, em conformidade com a legislação e a Constituição Federal. Vale notar que existe uma PEC em tramitação, que é a PEC 415 de 2018, do deputado Pedro Paulo, do PSD carioca, fluminense, e ela propõe uma inclusão na Constituição Federal sobre a instituição de BID, e aí eu acho que tem uma discussão aí dentro também que pode acontecer para a contribuição que consiga custear obras de revitalização econômica.
Acredito que o centro do projeto ele é viável mesmo dentro do status quo no termo da legislação federal, mas pode sim ser complementado por alterações, por leis em nível federal, que possam talvez melhorar ainda o ambiente para que os municípios possam operar lá dentro. De fato, Zé, claro que uma lei nacional, por exemplo, uma alteração no Estatuto da Cidade poderia fomentar muito mais os municípios, mas os municípios têm autonomia administrativa, né, como ente da federação, para fazer isso. E a ideia da Lei Rouanet, ou uma equivalente à Lei Rouanet, justamente é para driblar no bom sentido, né, assim, não afrontar duas restrições que a Constituição fazem hoje, que a Constituição faz, para que se fosse simplesmente copiado um modelo americano, né? Que é a questão que a Constituição proíbe a entidade privada, que é quem gera o BID, cobrar impostos, né? E a outra é você ter uma destinação específica para os impostos, que tem que ser para o Tesouro como um todo. Então, aí a ideia de fazer uma lei de incentivo, como a cultura fez, sem afrontar a Constituição, não só a cultura mais conhecida, mas tem o Estatuto do Idoso, a criança e adolescente também usa a lei de incentivo ao esporte, usa o mesmo mecanismo. Então, na verdade, você não destina, você simplesmente faz a doação e depois compensa. Então, com isso, não é uma destinação específica e tampouco não é diretamente para a entidade. Então, a ideia, acho que a gente percebeu que com esse mecanismo, poderia hoje o município aprovar, sem afrontar a Constituição, e sem a necessidade de uma lei federal. Mas, claro que, ou aprovada a PEC em curso, ou aprovada uma alteração do Estatuto da Cidade, ou uma lei federal, como a Lei do Incentivo ao Esporte específica, daria mais força ao instrumento. Mas, eu acho que algum município pioneiro aí que quer fazer um experimento não teria dificuldade jurídica para fazer isso. Que bom. E financeiramente, é viável também? Isso assim, tanto do ponto de vista das prefeituras, que elas vão, né, perder a arrecadação, e tanto do ponto de vista da capacidade da própria comunidade de promover essas melhorias. Não só promover, mas também manter, né? Porque não adianta fazer uma praça, tem que manter a praça. Então, acho que eu queria saber isso, né? Se financeiramente seria viável esse projeto. Marcos. A gente justamente, José, claro que haveria não ia alterar a estrutura tributária, porque, de fato, esse recurso acaba sendo, em termos de receita e despesas, é o mesmo, né? Só que a receita vai diminuir, mas e vai economizar em termos de melhorias naquela área, né? Então, a ideia é só um direcionamento, essa é a estrutura geral. Uhum. Mas tem um ganho de produtividade global que a gente esperaria, né, disso, porque uma vez que há uma dinamização do comércio, principalmente, comércio e serviços, isso implica indiretamente em aumento de arrecadação. Né? Quer dizer, um estudo anterior que a gente discutiu aqui no Milênio, que a gente fez lá em Balneário Camboriú, por exemplo, que é uma cidade muito dinâmica, só em termos de ISS e TBI, claro, compra e venda de imóvel muito, e IPTU mesmo, né? Qualquer investimento que faz melhoria na cidade, o que a gente calculou é que em 2 anos se paga em termos de arrecadação. Então, ou seja, se a gente melhorar o dinamismo econômico, né, que é a fonte de recursos da cidade, vai rapidamente poder ser compensado essa eventual início de perda de arrecadação bruta que pode ocorrer. Perfeito. Quer complementar, Diogo? Não, acho que o Marcos foi perfeito, tanto no ponto de já ser uma certa economia imediata para o município, mas também olhando para além do curto prazo, qualquer perda arrecadatória inicial poderia ser compensada por um aumento da valorização local e, portanto, também um aumento da arrecadação conforme os locais revitalizados podem gerar mais receita e pagar mais impostos. Perfeito. Vocês falaram aí do aumento da valorização, né, do local, e aí eu fico pensando, isso não acabaria expulsando os antigos moradores, né? Quando um local ele valoriza demais, os imóveis ficam muito caros,
é o que a gente chama de gentrificação, né? Que quando o local que a pessoa mora fica tão caro que ela acaba sendo mais vantajoso para ela vender, né? E sair para um bairro mais barato. Assim, vocês chegaram a pensar nesse tipo de impacto, né? Da gentrificação, e como é que dá para equilibrar isso? Como é que dá para proteger, né, os atuais residentes, as empresas de baixa renda que estão ali? Dá para driblar isso ou isso não é importante? O que é que vocês pensam sobre isso? É possível que, assim, a preocupação válida, né, que municípios consigam manter a sua história, que essa deslocação de residentes ou empresas também de baixa renda, né, no comércio local. Eu acredito que seja uma preocupação que os próprios moradores, residentes e as próprias empresas possam ter ao ver a ideia, né, de um BID vem para cá. E eu acho até que acaba sendo uma das possíveis críticas, mas também algo, uma vez que a viabilidade financeira, como a gente falou, ela é possível também que você inclua no BID projetos que tenham um benefício social mais amplo, que uma parte seja dos recursos seja destinada a esse tipo de projetos, que tenham políticas específicas focadas, né, em residentes de baixa renda. Então, é possível que você desenhe o BID de acordo com essas preocupações da comunidade local. Perfeito. E a gentrificação, na verdade, dentro, né, das discussões urbanísticas, sempre é um tema assim, até sempre polêmico, né? Mas na verdade, assim, qualquer nível de desenvolvimento econômico acompanha algum nível de gentrificação, porque é natural do mercado. Até porque, quer dizer, a gentrificação é fruto de escolhas de das pessoas que às vezes optam, por exemplo, as pessoas que têm, né, realmente menor renda, né, acabam recebendo propostas que elas não teriam antes, né? Então acabam fazendo algumas decidem permanecer e outras decidem usar o seu imóvel, né, que era pouco valorizado, passou a ser valorizado, e fazem escolhas em outras áreas, né? Nem sempre essas escolhas são fáceis, porque às vezes o que acontece é que tipo, o custo de vida da área lá aumenta, então a pessoa não tem condições de usar a área, o comércio da área e tudo mais. Mas, eventualmente, ela pode ter um imóvel melhor para ela em outra região. Então, isso acaba acontecendo. E é lucrativo para ela também, né? Ela comprou um imóvel por X e ela vai poder vender por 3X. Ela também sai bem. Então, para os olhos dos outros, é uma saída daquelas pessoas, mas para os olhos daquela pessoa, às vezes, é interessante. Né? Mas, de fato, isso pode ser um não problema, às vezes, e às vezes pode, de fato, ser um problema quando a pessoa, às vezes, é meio coagida, porque não pertence mais lá, mesmo uma coação indireta. Mas, de fato, como o Diogo bem apontou, a gente pode pensar em projetos que estimulem as pessoas se assim quiserem, permanecer lá no local, quer dizer, com essa ideia de misturar diferentes atividades, como a gente comentou anteriormente. Então, quer dizer, essa é uma preocupação que pode ser desenhada na política. Quer dizer, por isso a prefeitura tem que acompanhar. A gente confia, né, quer dizer, no desenho e dessa postura. A gente não comentou ainda mais uma externalidade positiva desse processo todo, é o envolvimento da comunidade. Porque a comunidade realmente tem incentivo. A gente não está falando de um envolvimento genérico, daquela participação só por que acha importante participar, mas as pessoas têm interesse concreto para participar, porque é uma mudança na porta da sua casa ou da sua empresa. Então, isso estimula efetivamente a participação e que as decisões sobre o que será feito naquela comunidade passam a ser de suma importância para aquelas pessoas, né? Então, e isso muda a relação das pessoas com o seu próprio local. E se há o desejo de permanecer ali for maior do que as eventuais oportunidades financeiras, isso vai ser mais fácil para elas ficarem. Perfeito. Eu estava lembrando, né, da live passada com o Felipe Cavalcante, que foi justamente o oposto. Era o NIMBY versus o INBY, que é o Yes, My Backyard contra o No in My Backyard. Que são pessoas que não são contra construções,
né, na vizinhança e pessoas que são a favor das construções na vizinhança. E as pessoas que são contra, o argumento é justamente, um dos argumentos, né, é justamente que vai acabar barateando demais os imóveis naquela região. Então, de repente, uma saída para equilibrar isso aí seria um adensamento maior. Ao mesmo tempo que valoriza a área, se cria mais oferta de moradia, né, mais oferta de imóveis, e isso acaba equilibrando, e esse preço acaba não subindo tanto, de repente. E aí Bom, também só esse último ponto, né? Afinal de contas, para um proprietário local que tem um aumento no valor do seu imóvel, a gente está, na verdade, aumentando também a riqueza, né? Então, o que você vê aqui, mais uma vez, né, estando aqui num BID, que é o BID de Downtown DC, é que a comunidade chinesa, por exemplo, que tinha várias pequenas propriedades aqui, por mais que existe uma pressão dos preços ao seu redor, a propriedade dessas pessoas aumentou, né? E aí o que aconteceu foi que essa comunidade chinesa, ela é proprietária de alguns imóveis aqui e ela mantém, digamos assim, os aluguéis mais baixos para a sua própria comunidade, para imigrantes chineses que vêm aqui, né, e moram em Chinatown, ao mesmo tempo em que a comunidade chinesa se torna muito mais rica, né, porque o valor dos seus imóveis, seu estate, a sua propriedade é muito mais valorizada. Então é possível até que arranjos comunitários consigam fazer as duas coisas, né? Você tem uma comunidade mais enriquecida por causa dos valores e que consegue, a partir disso, também gerar mais valor social. E você pode alugar uma parte dos seus apartamentos, dos seus imóveis comerciais a preço de mercado, e utilizar também uma parte disso para subsidiar uma comunidade imigrante. maravilha. Tem umas perguntas aqui do pessoal, vou começar a fazer, se der tempo eu termino as minhas no final. Vou começar aqui com a da Luciana. Peraí. Essas intervenções urbanísticas seguiriam algum padrão ou aprovação do município, ou vocês acreditam que deixar livre a escolha dos usuários seria uma alternativa? Quem quiser. Marcos. A gente acha que é melhor deixar para o município, né? E não só para o município, mas para a comunidade e para o município, né? Porque, de fato, cada comunidade é muito diferente. Quer dizer, justamente, em geral, o excesso de padrões acaba sendo um problema para o desenvolvimento urbanístico, normalmente. Eu vou recomendar aqui a leitura de um livro do urbanista francês chamado Alain Berthaud, que foi recentemente traduzido aqui no Brasil pelo pessoal do Caos Planejado, né, que chama Ordem sem Design, Como os Mercados Moram na Cidade. É um livro maravilhoso que conta várias histórias de como simplesmente a manutenção de regras que não se sabe nem a origem, mas vai se perpetuando fora do contexto original, faz com que o contexto original seja muito difícil, né? Um exemplo mais interessante é da Algéria, lá, que eles copiaram, depois da independência da França, copiaram, como não tinham códigos de obras feitos para o subúrbio de Paris, que não tinham nada a ver com a arquitetura local, que a arquitetura árabe, né? Tipo, ele é colado na rua com espaço interno. Que para proteger a intimidade das pessoas e toda a parte agradável é interna. Isso todo mundo árabe é assim. E tudo era contra o código de obra. Então, nenhuma obra podia ser aprovada. Então, e isso demorou umas décadas para ser revogado. Então, quer dizer, o padrão é mais difícil. Então, uma coisa como essa, é interessante a comunidade você fazer um bid na Times Square e uma rua do Brooklyn, né? Mesmo dentro do mesmo município, né? Então, a ideia é que possa ser diferentes padrões para que isso possa refletir de fato as prioridades e fazer com que o desenho do projeto esteja de acordo com aquele desejo. E por isso é importante aproveitar para falar da governança. A ideia é que seja público e privada mesmo, não só em termos de financiamento, mas da governança, né? Dizer, a prefeitura ter que aprovar para a gente não também ter só projetos muito tipo de interesse só de um segmento, mas que a comunidade participe dessa governança para fazer as decisões juntos. A gente acredita nesse modelo. Exato. Diogo? É conseguir colocar esses espaços de deliberação que não sejam espaços de veto, né?
É um espaço que você consiga ter um espaço mais construtivo, até uma forma de você canalizar, talvez, esse tipo de participação para a construção, olhando, né, para o que aquela área pode fazer mais, pode fazer de melhor. E trazer uma visão, que às vezes a gente perde, né? Nossos bairros no Brasil ficam ou muito estagnados, né? As pessoas esquecem, né? Fora do Brasil, você vai em cidades na China, nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, de uma forma geral, e você vê a transformação das cidades. As cidades brasileiras são um pouco transformadas, né? E às vezes são transformadas de uma forma que também não é, talvez, a forma que seria escolhida pelas pessoas. A escolha revelada das pessoas tomando suas decisões, onde que elas querem estar, onde que elas gostam de sair, onde elas gostam de encontrar outras pessoas. Então é possível que você também traga uma discussão muito mais positiva em termos de como que a gente quer reimaginar nossos bairros, como que a gente quer reimaginar nossas ruas, como que a gente quer reimaginar nossos espaços públicos. Alguns espaços aqui estão passando por essa transformação, né? Um parque que aqui perto, que era simplesmente uma área sem nenhum tipo de construção, e há uma decisão de fazer um pátio para ter um restaurante, por exemplo. E aí você tem todo um processo também, uma espécie de um processo licitatório, né, que gera uma concorrência para isso. Então, acho que trazer as pessoas para reimaginarem os seus locais pode ser algo bastante positivo também. E como o Marcos falou, não ser algo restrito apenas a um segmento da comunidade, mas tendo um input da comunidade em geral. Pri, eu acho que você está no mudo. Estava no mudo. Qual foi o principal desafio que vocês identificaram para a adaptação do modelo internacional de BIDs para o contexto brasileiro? Acho que já falaram um pouquinho na questão de legislação, mas se quiserem complementar. Eu acho que justamente esse caráter, assim, quando o BID é compulsório, que é o mais comum, essa ideia de ninguém quer pagar uma taxa a mais, as pessoas se sentem injustiçadas. Então, essa é a dificuldade de fazer isso acontecer. E quando é compulsório, tem o efeito do free rider, né? Quer dizer, você acaba muitas vezes não pagando, sempre deixando para depois, talvez seja a última conta a pagar, como era no condomínio, né? O condomínio sempre foi assim, até a lei mudar e ser um pouco mais sensível, mas essa era uma das últimas contas que as pessoas pagavam, e isso é um problema, porque você não tem planejamento. Num condomínio já é difícil, se você não sabe quanto é a receita que vai entrar, é difícil você fazer um planejamento. Nessa que é uma espécie de super condomínio, fica mais difícil ainda. Você consegue fazer coisas bem básicas, mas não consegue fazer projetos maiores porque você não tem a perspectiva da receita. Então, essa ideia de ser compulsório ou não é que é difícil. Então, a proposta de fazer a doação prévia e depois ser descontado, de alguma maneira, tenta resolver essa questão, e por isso é uma inovação. Várias colegas comentaram assim, mas isso aí não é BID, né? Não é o BID clássico, mas é uma adaptação mesmo, uma nova forma um novo tipo de BID que não há em outro comparativo, mas de fato foi preciso ter uma mudança, né, uma proporção de mudança para que seja adaptável aqui às nossas peculiaridades. E não é à toa, né, que esse BID é brasileira, a gente também deu um nome brasileiro, né, ARC, Áreas de Revitalização Compartilhada, que é algo que acontece também em outros países, né? Você tem conforme ajustes são feitos para se adaptar ao cenário normativo, às vezes ao cenário econômico, socioeconômico de cada local, também esses pequenos ajustes acabam levando novos nomes. Então, seria interessante que o Brasil conseguisse inovar, né? Traz um modelo internacional com certas características gerais, mas no particular a gente consegue adaptar para a nossa realidade, principalmente legal. Entendi. Então vamos para a próxima. Jefferson Oliveira dos Anjos. Durante a construção do paper, foram identificadas cidades específicas no Brasil que apresentam potencial para a implementação deste modelo? Quer falar? Olha, a gente não entra nesse... Eu acho que não, mas assim, vocês conseguem lembrar de alguma... Né? Mas eu acho que é algo bastante óbvio. Existe o interesse até da parte pública ao próprio Rio de Janeiro,
que continua tendo o desafio de revitalização, melhoria das áreas centrais da cidade, ali em volta do Porto Maravilha, que é também uma cidade que conseguiu colocar algumas inovações institucionais, por exemplo, de potencial construtivo. Então, acho que é um local com algum potencial, mas eu vejo os centros das cidades brasileiras, e veja, o Marcos é o autor principal desse paper, ele é o especialista em urbanismo aqui, então acho que ele consegue contribuir muito mais que eu, mas a minha visão é que os centros das cidades brasileiras são locais que poderiam se beneficiar, inclusive de algumas intervenções urbanas que consigam também melhorar a segurança desses locais, melhorar a limpeza desses locais, conseguir fazer com que alguma das áreas que tem, na minha opinião, até o melhor urbanismo do país, consigam voltar a atrair pessoas que queiram viver lá em áreas que sejam revitalizadas, que sejam mais seguras, que sejam mais limpas, que você consiga ter um benefício econômico também para preservação histórica de algumas dessas áreas, né, que acabam sendo muito degradadas. Perfeito, exatamente. Eu acho que funciona melhor nas cidades maiores, né? Quer dizer, cidades que são menores até tem dificuldade de cobrança de IPTU, tem cidade pequena que nem consegue cobrar o IPTU direito, enfim. Eu acho que funciona melhor nas cidades maiores, mas em qualquer cidade maior, né? Principalmente nas áreas deterioradas, eu acho que o Diogo falou muito bem. Porque normalmente as intervenções acabam sendo de caráter mais da infraestrutura, são mais urbanas do que... E tanto pelo menos quem mora em São Paulo, no Rio, quantas vezes já tentaram revitalizar o centro? Toda década de 80, de 90, 2000, sempre tentam e não conseguem porque as intervenções dificilmente alteram a estrutura econômica do local. Então, mesmo quando cessa a fonte do recurso para a mudança, ele volta a se deteriorar. Esse é um padrão das intervenções no Brasil, né? Então, a ideia é que as áreas deterioradas podiam ter instrumentos que possam, de fato, alterar a estrutura econômica para que essas intervenções perdurem no tempo. E essa é uma ideia possível, né? Porque, de fato, a ideia é que pontualmente você vai coordenar e conduzir os esforços de melhoria de desenvolvimento econômico para uma área deteriorada. E o incentivo para isso é justamente as pessoas perceberem a melhoria na porta de casa. Isso é importante, né? Por isso essa destinação. E com isso, o Porto Maravilha, como o Diogo falou, ou até o centro de São Paulo, que várias vezes já se tentou, ou enfim, qualquer outra cidade que queira fazer. Por exemplo, Porto Alegre está fazendo uma coisa bem interessante lá no Guaíba, que na beira do Guaíba fez uma reabilitação de infraestrutura bem forte, mas com muito preocupação em escolher funções econômicas que permaneçam. Não é só botar a pista de skate lá. A pista de skate é legal, mas é importante que tenha uma atividade econômica que faz com que as pessoas não só trabalhem, mas também vivam no local, para ter 24 horas né? Como, por exemplo, o Porto Digital no Recife, que pegou uma área bem interessante, né, que estava degradada, fez um cluster de tecnologia e já percebeu que se vai se consolidar mesmo projeto que já tem 20 anos, mas já melhorou muito, tem 15 mil pessoas trabalhando lá, melhorou o centro histórico, mas agora eles querem fazer residência, para que as pessoas possam, de fato, ter o desenvolvimento mais completo da região. Então, isso é nisso que a gente está pensando. Cidades grandes como São Paulo, Porto Alegre, mas Florianópolis também, a gente tem a vereadora de lá, Manu Vieira está assistindo a gente. Manu, boa noite. Vou passar aqui para a pergunta do Magno, do Livres. Magno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Como o BID pode se tornar um vetor para a inovação urbana? Pois é, muito bom ver o Magno aí. De fato, exatamente, são duas razões para isso, né? Primeiro, que é isso, vai ter a ideia que possa ter um desenvolvimento econômico, porque, de fato, todo mundo quer morar em espaços, morar e trabalhar, e ter sua loja, ter sua empresa, em espaços agradáveis, bonitos, interessantes, com os espaços públicos que possam ser compartilhados, né? Isso é o que todo mundo quer. E agora, como fazer isso? Que a gente está tentando pensar em instrumentos para que isso ocorra. Então,
o uso misto, né? Você ter a ideia de você ter a melhoria de infraestrutura urbana, onde vai ajudar a ter mais público, que vai ter mais desenvolvimento econômico, e isso pode gerar inovação no sentido de que a comunidade vai fazer essas escolhas, né? Quer dizer, então, o Porto Digital é uma inovação lá em Recife, quer dizer, foi um pessoal da universidade que, em vez de fazer, como normalmente faz, um conjunto de startups na universidade, como fez São Paulo, por exemplo, lá na USP, que ninguém quer ir trabalhar lá, que é super longe, fizeram no centro do Recife, pegaram os prédios históricos, conseguiram aumentar a valorização lá com uma ideia bem interessante, que é fazer mezaninos nos prédios históricos, que com isso eles não atacaram o patrimônio, mas aumentaram a área útil, a valorização dos imóveis. Então, isso é uma inovação, né? Quer dizer, e fizeram um hub que faz com que as pessoas se intercâmbio, né, façam intercâmbio lá, como é um pequeno Vale do Silício, né, que temos lá no Nordeste. Então, foi um cluster que eles definiram. É a resolução para todos? Não. A Manuei pode pensar uma coisa nova em Florianópolis, que tem outra vocação, uma vocação né, de mais turística, né, a natureza toda de Florianópolis, pode pensar em outras coisas que possam inovar nesse sentido e de fato, criar espaços, podem ser menores, pode ser só numa rua, né, e isso pode acontecer. E tem uma inovação tecnológica, mas também tem uma inovação institucional. Bom, a própria proposta já é uma inovação institucional, mas outras que ela pode fomentar. Então, mais uma vez, aqui em Washington, eu visitei um dos bids aqui, que é o de Southwest, que tem toda uma área nova chamada The Wharf, que é uma área beira-lago, né, com muitas opções de lazer. Mas eles conseguiram viabilizar ali algumas formas de transporte que conseguiam mitigar o trânsito, né? Como é uma área com muito interesse, principalmente turístico, acaba tendo muita demanda. Então, eles conseguiram criar um transporte elétrico compartilhado, como se fosse um mini Uber elétrico, que o próprio BID oferece e as pessoas conseguem utilizar um valor muito barato para trafegar dentro do próprio BID, trafegar dentro dessa área. Mas o mais interessante, eu acho, que é essa capacidade de inovação institucional. Então, uma transformação de uma área, como ocorreu aqui, principalmente uma área na beira da água, né, na beira de um rio, ela demanda uma coordenação muito grande, né, entre diferentes atores. Então, o BID ele acaba aparecendo também quase como esse ponto de central de coordenação que consegue gerar equilíbrio entre os diferentes atores. E no Brasil, que a gente tem, por causa da nossa Constituição, um modelo de governança local muito quadradinho, muito engessado, que é o município, o BID ele também aparece aí como uma alternativa para que você consiga criar alguns arranjos institucionais, arranjos de governança que fujam desse modelo que a gente colocou ali de tamanho único para todos os municípios, que vai desde uma megalópole como São Paulo até municípios de 5 mil habitantes. O BID ele consegue também trazer um pouco de inovação institucional, além, é claro, de inovação tecnológica, de inovações mais sustentáveis. Entendi. Para a próxima pergunta. Gadiel Nunes. Como o Marcos pontuou, a participação da comunidade é fundamental, mas quais outros pontos devem ser considerados para assegurar uma governança eficaz em um BID? Olha, eu acho que o mais importante é justamente esse equilíbrio entre o público e o privado, né? Porque normalmente as PPPs, até a lei das PPPs, que é o principal, ou outros tipos de PPP, como urbanização consorciada, tem vários instrumentos, mas ele é muito focado no financiamento. Como fazer com que se financiem projetos públicos também com recursos privados. Basicamente, essa é a principal preocupação. E como o Diogo falou, assim, a gente é engessado, a gente tem o hábito de ter uma governança mais compartilhada. Mas tem algumas opções, né? Quer dizer, tem até uma lei dos anos 90 que criou a figura da OS, né? Que é uma organização social, que é uma tipificada, né, na legislação, que é muito utilizada em São Paulo para hospitais, para gerir coisas, que é aproveitando a gestão privada, que é pouco explorada. E a gente pensa que uma OS poderia ser uma figura jurídica ideal para o BID, justamente porque esse compartilhamento da governança.
ele prevê que, por exemplo, o Conselho dessa Segurança Social tenha tanto membros do governo quanto da sociedade, até mais da sociedade do que do governo, para que também essas ações sejam independentes do governo. Porque quando é uma ação que é de um governo, normalmente, né, na nossa tradição política, primeiramente quando troca o grupo político que assume a prefeitura, faz questão de não só continuar, mas como acabar os projetos dos anteriores. Então, é um risco muito grande para os projetos não permanecerem no tempo. A ideia de você ter essa compartilhamento faz com que possa perdurar independentemente de trocas de governo. E isso é uma coisa que já vem sendo percebido. Tanto é que o Porto Digital, o Porto Maravilha, até lá em Belém também, que tem a Estação das Docas, todos esses têm uma governança compartilhada, em geral, mais forte. Por exemplo, o governo não pode indicar a direção do Porto Digital lá no Recife, como tentou fazer várias vezes, mas não fizeram. Então, tem 20 anos que trocou o governo e continua lá o projeto. Então, essa governança compartilhada é muito importante, priorizando a comunidade. E aí a criação de expertise, né? Quando a gente fala em criação de capacidades, né, Marcos? Que a gente, como você falou, a capacidade ela acaba sendo descontinuada, mas você começa a ter gente que desenvolve uma expertise em governança, né? Ao longo do tempo, essa expertise vai aumentando. Você tem uma construção do capital humano de governabilidade em diversas cidades. E aí você consegue fazer com que pessoas físicas, né, mas também as instituições que acabam aprendendo a fazer isso, consigam fazer isso em outros locais também. Pegando um exemplo que é super antigo, que é o exemplo londrino, que a cidade de Londres não era uma cidade com um prefeito até muito recente, mas era uma cidade que tinha os seus boroughs, digamos, as suas subcidades lá dentro, e que às vezes elas podiam prestar serviço umas às outras. E você cria uma especialização maior. Então, a City of London ficou mais especializada na gestão de feiras, por exemplo, de feiras públicas. Ela podia prestar serviço para outro borough e ser remunerada por isso. Então, você vai criando essa expertise, vai criando especialização, vai criando divisão de trabalho também entre organizações. E aumenta a produtividade geral, né? Exato. Certo. A gente tem uns minutinhos ainda, vou fazer algumas perguntas minhas. Se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa, dá tempo, então aproveitem. Em relação, assim, a grupos de pressão que possam atrapalhar, se um político hoje na nossa cidade, um prefeito, um vereador, resolver colocar para frente um projeto desse, quais grupos de pressão, quais grupos de interesse vocês acham que podem, né, dar aquela emperrada, podem atrapalhar a implementação desse projeto? Normalmente os grupos, os planos diretores, né, que são os instrumentos mais até em São Paulo agora uma grande discussão sobre isso, agora estão revisando, né, dizer, esse é o principal arena de debate, e acaba que alguns grupos acabam, não é um cidadão comum que participe, sim, alguns segmentos dos incorporadores imobiliários, às vezes dos ativistas, cicloativistas, ou em geral, alguns pequenos grupos têm seus pequenos interesses. Então, essa arena é uma arena mais conflitiva do que construtiva. A ideia que a gente tenta trazer é focar naquelas pessoas que moram ou trabalham, ou as duas coisas naquela região, tem um interesse menos de disputa e mais de construção coletiva. Essa geolocalização da arena pode contribuir dessa forma, né? Claro que se cada um for defender só os seus, por exemplo, os incorporadores imobiliários têm os seus interesses. Eles são legítimos? São legítimos, mas eles são os únicos que têm que ser considerados? Não. Então, quer dizer, a ideia é que a prefeitura possa, de alguma maneira, servir como uma esfera de coordenação, né, desses múltiplos interesses aí, como o Estado tem um pouco esse papel na nossa sociedade, e a gente tem que fazer essa coordenação de que possa ter um equilíbrio dos interesses. Mas a ideia mais uma vez, né, a gente volta para o centro da proposta, né? Você tem um incentivo para decidir em conjunto o que vai melhorar a sua rua, isso aumenta o interesse do interesse bastante legítimo, né? E coordenado para que possa sair projetos em conjunto, né? E é melhor a gente ter algum fórum deliberativo, mas que seja de fato decisivo,
do que ter o problema que a gente tem hoje, que são alguns órgãos de controle que a qualquer momento podem decidir intervir, e várias vezes com uma interpretação muito própria, muito individual, né, de um dos seus membros, e a gente fica sob esse manto de insegurança jurídica, né? Então, acho que ao detalhar esse tipo de iniciativa, os municípios também devem aproveitar para tentar blindar essas iniciativas de municípios, e aí até uma lei federal talvez seja útil nesse sentido, de possíveis intervenções e interferências que hoje acabam fazendo com que municípios sofram muito para conseguir fazer suas modificações, com que investidores tenham segurança para investir em transformações urbanas, né? Então, sem dúvida, existem aí alguns focos que a gente acompanha no Brasil, que geram insegurança, que geram intervenções específicas, mas já é um problema existente atualmente, então talvez uma nova solução possa ajudar até mesmo a gente a lidar com o problema crônico. Certo. Marco, você falou aí mais cedo sobre o plano diretor de São Paulo, a atualização que foi aprovada ontem, é um assunto que eu estava estudando hoje também. Eu queria saber a sua opinião, você está por dentro, assim, de modo geral, você achou que foi mais positivo, mais negativo? Se você puder dar aí uma visão geral. Eu não consegui acompanhar o detalhamento, mas assim, eu acho que algumas questões são importantes, principalmente essa questão do adensamento, né? Quer dizer, vocês fizeram uma conversa aqui dos Nimbus versus os INPs, não sei como é que chama, mas quer dizer, você permitir, né, o livro do Alain Bertot também fala muito isso, né, dizer, o adensamento você não precisa controlar, dizer, isso é uma coisa, o mercado molda isso melhor do que as regras, né? Então, dizer, na minha visão, quanto mais livre for o plano diretor, melhor é para a cidade. Dizer, a ideia do zoneamento, são ideias de uma época do modernismo, né? Dizer, do urbanismo que foi difundido no mundo inteiro, mas ele são ideias que estão sendo superadas, né? Estão sendo superadas. O novo urbanismo é uma volta ao pré-modernismo, antes do modernismo, né? Dizer, fazer com que você possa realmente ter a combinação de uso e tudo mais. Então, eu não sei o quanto o plano diretor agora aprovado conseguiu flexibilizar, a permitir que se adense e se construa mais. Eu sei que tentaram um pouco, não sei o quanto, mas na minha visão, quanto mais, melhor, né? E as grandes cidades mostram isso, né? Dizer que a concentração de pessoas gera aumento de produtividade, gera mais barato fazer infraestrutura, permite que mais pessoas de diferentes faixas de renda morem no mesmo lugar, diminui a desigualdade e diminui os preços gerais dos imóveis. Enfim, é muito melhor ter áreas como Pinheiros, como ali da Paulista, do que os jardins lá, que é um monte de casa de milionário na área nobre. Isso, de fato, é que tem que ser flexibilizado, eu acho. Tá no mudo, Pri. Estamos não te ouvindo, não, Pri. Você tá no mudo. Desculpa, gente, é porque estão soltando bomba de São João na rua, então quando eu não estou falando, estou deixando no mudo. Então, às vezes eu esqueço de tirar. Vitor Hugo, da Bahia, né? Ele é aqui da Bahia, e ele está dizendo que muitos municípios aqui estão atrasados na revisão do PDDU. E outros, como Camaçari e Mata de São João, estão no meio do processo. Esse seria o momento de apresentar esse tipo de proposta? Com certeza, eu acho que o melhor momento é agora. Quer dizer, quanto mais cedo, melhor. Quer dizer, ainda mais que tem essa oportunidade de discussão, porque o tema fica mais... É o tipo de proposta que tem que entrar na discussão do momento do plano. É o melhor momento onde estão as pessoas mais envolvidas, na minha visão. Exato, e a gente está vendo esse debate acontecendo agora, pessoas prestando atenção, e é o momento também que a gente vai ver sempre, né, grupos de resistência, grupos tentando manter o status quo,
Então, realmente é um momento de transformação, de virada de chave. São Paulo se tornou uma grande discussão, mas Florianópolis também está passando por essa, não apenas pela discussão do novo plano diretor, né, que é algo que algumas cidades estão conseguindo fazer, né, Florianópolis é uma delas, mas o que vem depois também, né, que existem aí outros normativos que vão colocar em prática, que vão implementar o plano diretor. Então, acho que é o momento certo para fazer isso. Certo. Estamos acabando, vou fazer só uma última pergunta, né, com relação à sustentabilidade, à questão ambiental, né, que é um assunto que está muito, né, em alta agora. É possível estabelecer critérios de elegibilidade para garantir, por exemplo, que os projetos financiados pelo programa contribuam para a meta de sustentabilidade, incluindo redução de emissões de carbono, eficiência energética, proteção da biodiversidade, enfim, coisas como essa? É possível fazer desta forma? Como seria isso? Vai contigo aí, Diogo. Sim, aqui a gente consegue ver isso em vários desses bids, de conseguir fazer com que você tenha plantio de árvores, por exemplo, você tem várias novas áreas verdes aqui que são criadas, você tem melhor, vai além, né, mas melhor escoamento de água também, com pequenas intervenções que melhoram também, digamos, a segurança ao seu redor. E tem esse incentivo para que você tenha transportes que sejam menos poluentes. Então, obviamente, a gente está passando por uma transformação de veículos elétricos, né, no mundo todo. O Brasil ainda está mais atrás, mas isso tem sido uma preocupação dos bids aqui. Então, bicicletas compartilhadas, bicicletas elétricas compartilhadas, e patinetes compartilhados, além de ter isso de algumas empresas, alguns bids também têm investido nisso como uma forma de deslocamento muito local, né, de distâncias curtas. Então, existe um incentivo muito grande também para que o bid tenha uma gestão que seja muito mais eficiente, mas também muito mais sustentável. Perfeito. E como a prefeitura vai poder, né, pela proposta, escolher quais são os projetos que vai aprovar ou não, você pode colocar como critério, né? E um dos critérios que é interessante para a cidade. Aí, nesse caso, na escolha, a prefeitura pode exercer o papel de defender o interesse público, no sentido de defender, então, os projetos têm que ter alguns mínimos de critérios, né, para sustentabilidade, questão ambiental, social, né? Cotas de faixa de renda, enfim, tudo isso, esses critérios podem ser tanto sociais quanto ambientais, quanto ambos, enfim, né, o que é mais interessante para a cidade, para dizer qual é a cara que a cidade quer dar com seus projetos. E aí depois com isso, né, você baliza. Cada critério tem o seu custo, né, mas ele também tem os seus benefícios. Sim, e aí você vê como que isso funciona aqui, né? Aqui você já tinha esse bid aqui onde eu tô, que tem alguns programas sociais, inclusive, de oferta de alimento, de roupa durante períodos de frio, e foram super importantes durante a pandemia, né, da Covid. Então, eles se tornaram meio que braços também de conseguir chegar numa população mais vulnerável, que já tinha contato com a própria instituição, e aí com uma missão um pouco mais diferente, que era durante o enfrentamento de uma pandemia, né, de uma crise sanitária. Certo. Tem um comentário aqui da Manu que eu vou botar na tela, porque isso não apenas nesse assunto, né? Uma das grandes dificuldades de fazer coisas boas na política é que a questão dos custos difusos e benefícios concentrados, né? As pessoas que vão ser beneficiadas ou que vão ser prejudicadas com algum projeto, elas têm todos os incentivos, né, para lutar por aquilo. Mas a maioria está desorganizada, está cuidando da vida, e às vezes é muito difícil você conseguir colocar uma coisa, enfim, um projeto que vai ser bom para toda a população. É muito mais fácil você colocar um projeto que vai ser bom para uma minoria organizada. E eu queria saber se vocês têm algum palpite de como vencer aí essa barreira. De fato, não, você tem toda a razão. Isso é a grande dificuldade da política pública em geral. Mas, de fato, tem a vantagem desse tipo de projeto que eles chamam, quer dizer, tem um movimento que chama de urbanismo tático, que é você fazer pequenas intervenções. E nas cidades isso é possível.
Em outras políticas talvez não seja possível, mas esse tipo de política é interessante, que você pode fazer pequenas intervenções. Você faz um pequeno bid numa pequena rua e ficar tão legal que o exemplo vai ser o seu argumento para o próximo, né? Para enfrentar as minorias organizadas. Você faz o exemplo, aí o pessoal vai gostar, aí vamos fazer um outro, e assim vai indo. Eu acho que é o tipo, é o espírito do pessoal do ágil, da transformação digital, né? Quer dizer, pequenas entregas rápidas que são eloquentes. E aí, com exemplos que todo mundo gosta, aí é mais difícil, quer dizer, é mais fácil, né, você enfrentar os obstáculos para os próximos, eu acho. Concordo. E com bids, às vezes, é mais fácil você também conseguir identificar com mais clareza onde estão os benefícios e os custos, né? Que quando você tem olhando para uma cidade, isso pode ficar um pouco mais difícil de você conseguir definir exatamente quem está se beneficiando ou quem está arcando com o custo de algum tipo de alteração. E, mais uma vez, é uma nova criação de um espaço em que você consiga, talvez, criar uma coordenação que seja diferente das coordenações que a gente tem até hoje, por meio de coisas como um orçamento participativo, em que apenas uma minoria consiga, de fato, dispor do tempo, do esforço e da informação para conseguir fazer a sua voz ser ouvida. Nesse caso, um instrumento de isenção fiscal também ele acaba sendo muito mais fácil de você conseguir aumentar a participação dos agentes. Gente, não temos mais tempo, estouramos nosso tempo, foi muito bom. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a quem assistiu até agora, dizer que esse paper do Diogo e do Marcos está disponível em nosso site, é só ir lá na página principal, você clica em paper e vão aparecer todos os papers. Tem o do INB versus NIMB também já saiu, então continue acompanhando, né, o Millennium, a gente está sempre com muita novidade, né, muito material, muito conteúdo legal. Quem não segue nossas redes sociais, né, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, no Twitter, enfim, todas as redes, Facebook também. Então, siga a gente, acompanhe nosso trabalho e vou deixar o microfone aberto agora para o Marcos e para o Diogo se despedirem, se quiserem deixar alguma mensagem final. Eu vou deixar o Marcos a palavra final, porque, mais uma vez, o Marcos é o principal autor desse paper. Eu quero só agradecer, além de toda essa participação, ao Vitor Carvalho Pinto, que é coordenador lá no Núcleo Cidade do INSPER, que foi um grande ajudador para que esse paper chegasse à sua versão final. Muito bem, também queria agradecer a parceria comigo mais uma vez, sempre um prazer aí trabalhar com vocês, o papel que vocês têm desempenhado aí na desenvolvimento e da liberdade, e principalmente nessa área que é uma área muito espaço que todo mundo é uma área que interessa as pessoas, porque todo mundo vive nas cidades, todo mundo quer viver em cidades melhores, né? Então, a mim me interessa pessoalmente e fico muito feliz com o interesse de todos e estamos sempre à disposição aí para dialogando, construir em conjunto, que todo mundo quer uma cidade melhor. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso juntos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal.